Shalom a você, a paz esteja contigo. Essa segunda parte da nossa série, Os Pilares da Nossa Fé. Hoje vamos estudar as origens hebraicas da nossa fé. Muitas pessoas buscam uma referência na qual se apoiarem para sustentar aquilo que creem. Bem, as Escrituras são o nosso credo, nosso único livro como regra de fé. E por isso nós temos que conhecê-la. E no momento em que muitos estão descrendo das Escrituras, nós devemos se firmar ainda mais nos Sagrados Escritos. Nós vamos analisar hoje quais são os princípios que os escritos dos profetas, dos patriarcas nos deixaram. Nós estamos falando do povo hebreu, que sempre deteve os homens e o conhecimento do Deus verdadeiro, o eterno. E nós precisamos entender que a linhagem desse povo corresponde à linhagem daqueles que receberam uma bênção do patriarca Noé. Os descendentes de Sem são Arfaxade, 500 anos que Sem viveu, depois que gerou Arfaxade, e gerou filhos e filhas, e viveu Selá, depois que gerou a Éber. 403 anos gerou filhos e filhas. Note, Éber é de onde se deriva o nome hebreu, hebraico. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. Então, o Eterno tem nessa sucessão de homens o seu conhecimento preservado. E Abraão se destaca dentre todos esses patriarcas. Romanos 4,11 diz que ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse o pai de todos que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Note, Abraão foi considerado o pai da fé quando ainda não tinha cumprido as exigências, as ordenanças do Eterno, porque ele primeiro confiou, e o Eterno conhecia o seu coração e sabia que ele iria executar. E o texto continua dizendo, em Gênesis 26:5, porquanto Abraão obedeceu minha voz, guardou o meu mandamento, meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Por isso Abraão é o símbolo da justificação pela fé, na qual nós, gentios, que não somos talvez da linhagem sanguínea de Abraão, devemos nos apoiar. Muito bem. Aí está Moisés, uma outra figura de destaque entre o povo hebreu. Esse foi o precursor do Messias. Por quê? Porque ele preparou o caminho para o reconhecimento do Salvador quando ele viesse. Ele queria preparar o povo hebreu para ter um coração disposto, transformado para receber os ensinos do Messias. Neemias 9,14 relata que o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. O amigo nota que foi o Eterno quem ordenou Moisés a passar essas instruções para o povo. Aí estão. Nós temos 4 tipos de leis. Nós temos leis morais, que ditam a conduta ética e moral de alguém. E a característica principal da Bíblia é essa, porque nenhuma outra religião ou ensino contém regras tão elevadas para a moral e a boa conduta do homem como as Escrituras. E aí nós temos as leis de saúde, que foram dadas também para o povo, quanto a alimentos que seriam impuros ou apropriados para se comer, e tantos outros hábitos de higiene que estão inclusos nesse bom estilo de vida. E nós temos a lei sacrificial. Essa lei estava inclusa no sistema levítico, que incluía ali todo um sistema no templo para sacrifício de animais, para ensinamento sobre o Messias que viria e faria tudo isso por toda a humanidade. E nós temos as leis civis que regem
o julgamento e as sanções e penalidades são aplicadas sobre uma sociedade que vivia nesse tempo em um regime teocrático, onde o Eterno era o governante. Por isso os juízos eram executados imediatamente e eram aprovados pelo Criador, pois ele detinha toda a autoridade e ainda detém para executar quando quiser. Muito bem. O que acontece é que as pessoas confundem que as leis morais e as leis de saúde, elas foram abolidas e que não precisam ser mais observadas, tanto quanto lei sacrificial ou lei civil, uma vez que o livro de Hebreus diz que eram sombras futuras. Mas nós devemos entender uma coisa: uma sombra nunca deixa de existir. Ela sempre vai apontar para a origem, para o real significado, para a real figura de tudo isso. Em Hebreus 7, 11 e 12 diz que há necessidade de mudança de lei, quando há a mudança ali do testamento, quando você vê a morte do Messias rasgando o véu do templo. Então templos, ritos ligados ao templo não precisavam ser mais observados, nem cordeiros sacrificados, uma vez que Yeshua, o Salvador, é o nosso cordeiro, que ele é o nosso sumo sacerdote, que ele está no templo, no céu, ministrando por nós, intercedendo desde quando subiu ao Pai. Em Mateus 5, 38 e 39, por exemplo, o Messias faz uma pequena adaptação de lei civil, olho por olho, dente por dente, para a lei de amar o próximo e não retaliar, dar o rosto para bater. Então você nota que houveram adaptações, sim, mas o Messias não aboliu, o Messias não revogou nada que era para ser perpétuo, um símbolo da redenção. Então note, todas as leis que estão na Torá, leis de saúde, leis que se aplicam à ética e à moral, elas ainda valem. As leis do decálogo, elas devem ser observadas, inclusive o sábado, que é o 4º mandamento. E nós temos a distinção de animais limpos, animais impuros. Nós temos as regras de higiene que ainda devem ser praticadas. Mateus 5, 17 e 19, o Messias diz que não veio anular a lei, ele veio para cumprir. Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 10, 31, que nós devemos dar glória ao Criador quanto ao comer, beber ou qualquer outra prática. Então você nota que tudo que tem na Torá referente a essa conduta continua até os dias de hoje. Isso não pode ser revogado. Veja, nós temos alguns profetas que se destacaram na história do povo hebreu. Esse legado, ele jamais será anulado. Em 1 Samuel 3,19 diz que Samuel, enquanto crescia, o Senhor era com ele e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em Israel. A figura de Samuel foi imprescindível para levar o povo de volta ao Eterno, uma vez que havia corrupção no templo. Os filhos de Eli estavam avacalhando com o culto ao Eterno, então ele foi lá e restaurou o altar derribado. Foi juiz de Israel, um homem que reergueu o altar ao Eterno nos seus dias. E aí nós temos Davi, aquele que foi ungido pelo profeta Samuel como rei de Israel, aquele que seria o progenitor do próprio Messias e iniciaria uma linhagem de reinado, não só para Israel, mas como para todo mundo, como foi profetizado pelo Altíssimo sobre ele. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios, os povos, pensaram coisas vãs, levantaram seus reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Sim, Davi, queridos, foi profeta. Pedro, no seu sermão de Pentecostes, no livro de Atos, ele fala que Davi profetizou sobre o Messias. E esse era considerado amado, querido, predileto, conhecido como homem segundo o coração de Deus. Principalmente aqueles que são usados pelo seu poder para declarar a sua gloriosa verdade. Davi errou, mas se arrependeu verdadeiramente. Isaías, outro profeta, cujo nome representa o Eterno é salvação. Ele é considerado como profeta messiânico, pois a maior parte de suas profecias
predisse a vinda do Messias e todas as características para que o povo escolhido o reconhecesse. Em Mateus 4, 14 a 16 diz que para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu grande luz, aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Ele falou sobre os detalhes do nascimento do Messias, ele falou sobre os detalhes da sua vida, do seu ministério, da sua morte, da sua crucificação e ressurreição. Ezequiel, o profeta escolhido para as nações durante o cativeiro babilônico, cujo nome o Eterno fortalece, é um dos profetas mais enigmáticos dentre todos no Antigo Testamento, no chamado Antigo Testamento. Aqui diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhe servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas, e as buscarei. Ezequiel 34, 10 e 11. A maioria desses profetas falaram para o nosso tempo, e são tão válidos hoje como eram no momento em que receberam as revelações. O profeta Jeremias, cujo nome representa o Eterno Exaltado, foi o profeta que anunciou o cativeiro para Jerusalém. Esse profeta foi muito perseguido e maltratado pelo seu próprio povo, mas ele honrou a sua chamada, levando as severas repreensões do Altíssimo àquele povo impenitente e coração duro. Em Jeremias 25:12 diz: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Jeremias 25:12. Ele profetizou a queda de Babilônia, aquela Babilônia na época do cativeiro de Jerusalém, o cativeiro de Judá. Ele profetizou sua queda, sua ruína para sempre. E assim se cumpriu. Os medos e persas derrotaram os babilônicos. Queridos, na verdade, há uma luta incessante do inimigo das almas contra tudo que se relaciona ao Eterno, ao seu povo e ao legado que eles deixaram sobre a terra. Nós temos que ter referências. Embora o chamado cristianismo de Constantino e o protestante de Lutero tenham tentado aniquilar com o legado hebraico, nós sabemos que aquilo que o Eterno estabelece jamais passará. O movimento da nova era, que é o ajuntamento daqueles que já se encontraram separados da verdade, esse sistema de crença existe nas mais variadas formas desde os impérios terrenos mais antigos. Só no último império, de um único mundo, será completada a sua total maturidade. A preparação para essa mentira, para se espalhar pelo mundo e ser aceita como princípio geral, é crucial. Junto a essa aceitação está a ridicularização e o desenvolvimento de desdém contra o judaísmo e a cristandade por não se incluírem e rejeitarem a agenda do mundo único. Quando a visão desse mundo teosófico suplantar a visão judaico-cristã do mundo dentro da mente das pessoas em geral, a hora para o reaparecimento do anticristo estará certa. Então, veja, quando as pessoas rejeitarem as raízes hebraicas da nossa fé e elas rejeitarem os princípios que o Messias ensinou, então eles estarão prontos para receber o anticristo. Isso está acontecendo. O antissemitismo, perseguição e essa ridicularização dos judeus pela mídia, pela história, pelas autoridades religiosas. Nós vemos também essa usurpação dos ensinos do Messias pelo paganismo e pela idolatria de Roma. E você observa com essa infiltração das sociedades secretas nas igrejas, tanto evangélicas, representam esse movimento para desarraigar a origem real da nossa fé, desde os patriarcas e profetas no Antigo Testamento. Veja, o povo Yahudim, ou conhecido por nós como povo judeu, simplesmente significa o povo de Yahweh, o povo do Eterno. E Paulo explica um pouquinho melhor quem é o povo do Eterno.
Ele diz que são israelitas, os israelitas literais lá, dos quais é a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Veja, aqui Paulo ele faz uma explanação sobre o verdadeiro israelita. Ele diz que o verdadeiro israelita não é tão somente o que é de sangue, de descendência. Mas ele explica, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: porque este tempo virei e Sara terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Observe, Isaque foi um filho da promessa, não um filho natural de Abraão. Porque, veja, ele era velho, Sara era velha, não tinham condições nenhuma de conceber, ela não tinha condição de dar à luz naquela idade. Então, foi pela promessa, e por crer nessa promessa, que eles vieram. Não foi pelos méritos de Abraão, pelos esforços dele, ou pela inclinação natural que veio aquele filho, mas pela promessa. E assim são os filhos da promessa hoje, os quais, ele explica melhor, somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então veja, querido, nós devemos incluir a esse povo, o povo Yahudim, dos descendentes do Israel literal, né, de Abraão, de Isaque e Jacó. Nós devemos incluir a esse povo, e não a uma nova corrente filosófica ou religiosa, não a uma nova denominação que surge de repente depois dos discípulos, por exemplo, em Roma, ou na Europa protestante, ou seja lá onde foi no Novo Mundo. Nós devemos fazer parte do povo Yahudim, o povo que descende dos filhos de Abraão, de Isaque e Jacó, a fé que aqueles verdadeiros homens israelitas tiveram. Lógico que nós não vamos compactuar com os erros daqueles que são da descendência deles, que não tem nada do eterno, apenas professam uma religião formal, mas nós vamos manifestar as obras de Abraão, a obediência, e jamais iniciar qualquer nova religião ou qualquer outro segmento que não tenha nada como referência do povo do eterno, do que estava na chamada antiga aliança, ou do que fazia parte ali das raízes hebraicas que nós recebemos nas escrituras. O verdadeiro israelita remanescente. Você lembra que nós lemos que é o remanescente que será salvo? Portanto, não basta apenas se dizer israelita ou fazer parte do israelita, é necessário ser um israelita remanescente. E o Apocalipse 12:17 dá as características que o dragão Satanás está irado contra a mulher. Mulher em profecia é igreja. Paulo diz em Efésios 5 que assim como o marido é o cabeça da mulher, assim o Messias é da igreja, o cabeça da igreja. Portanto, a mulher é o povo, e ele vai fazer guerra a um remanescente da sua semente. Ou seja, é uma pequena porcentagem desse povo que escapa. E aqui diz, são os que guardam os mandamentos do Eterno e têm o testemunho de Yahushua, ou do Messias, o Salvador. Aí você vê em Apocalipse 12:17 que a batalha final será contra um povo que descende da mulher, que é quem? Israel. A mulher que foi tomada por esposa do Eterno. E todos aqueles que espiritualmente se associam a eles com as mesmas obras, a mesma fé. Ok? E não
não adianta querer fugir desse legado, dessas referências que nós temos. Nós temos que crer nos profetas e crer na lei do Eterno. E isso é característica daqueles que são remanescentes e têm o testemunho do Messias. Ou seja, eles creem no Messias, creem nos evangelhos, creem em todas as epístolas e cartas dos seus apóstolos. Bom, queridos, que o Eterno possa te abençoar, para que você se una espiritualmente a esse legado, a essa referência que nós temos. Você viu que o Eterno tem deixado esses pilares para que nós nos identifiquemos com a verdade. Ele começa desde o Éden, continua com os patriarcas e profetas hebreus, e aí ele conclui isso com os apóstolos, que veremos em um próximo vídeo. Que o Eterno te abençoe, seja Israel um vencedor. Que a graça e a paz do Eterno esteja contigo. Até o próximo vídeo.